Olá, tudo bem? Então, meu nome é Tatiana, sou professora de matemática. Nós estamos aqui para dar continuidade às aulas para vocês. Então vejam bem, hoje nós estamos indo para a 7ª aula de matemática, dando uma sequência aí para todo o conteúdo no livro didático. Quem não tem o livro didático vai conseguir o livro didático, as escolas já estão providenciando para enviar para vocês, mas vocês vão verificar que eu vou dar um tempo para copiar aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Tudo é importante, mas nesse momento o que é mais importante para vocês poderem ter o aprendizado, para vocês poderem fixar daí o conteúdo dentro daquelas listagens que vão ser passadas tanto no YouTube como no canal da televisão para vocês. Beleza? Então vamos dar continuidade? Antes disso, vamos tentar lembrar o que foi passado na aula passada? Então, na aula passada, na aula retrasada, nós trabalhamos com o número quadrado perfeito. Na aula passada, nós trabalhamos com o número, a potência, a raiz quadrada exata. Então nós vamos dar uma recapitulada nessa raiz quadrada exata para poder dar a sequência agora nesse próximo capítulo, certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso livro didático. Olhando lá, então, a Conquista da Matemática, nosso livro didático do 8º ano. Lembrando mais uma vez que se você não tem o livro didático, não fique preocupado, porque vai ser encaminhado para as escolas, tá? Então, tudo que você precisa, todo o conteúdo básico a gente vai passar aqui, eu estou passando aqui, eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Então, a primeira coisa que eu sempre falo quando eu inicio a aula é: coloque o dia de hoje. Coloque o dia que você está assistindo a aula, coloque o capítulo que nós vamos trabalhar, coloque o nome do capítulo, ou seja, o conteúdo que vai ser trabalhado, porque daí quando você for estudar, você está sabendo aonde na sequência você está procurando aquilo que já foi trabalhado para poder te ajudar como suporte para o que você vai trabalhar agora. Lembrando, gente, que assim, a matemática ela é toda uma sequência, tem toda uma intencionalidade, tem todo um conteúdo que é sendo passado e ele está sempre recapitulando o que já foi trabalhado, certo? Então, olhando lá no nosso livro, nós vamos para o capítulo 5. No capítulo 4, nós trabalhamos com a raiz quadrada exata. Então, por exemplo, raiz quadrada de um número pequeno, por exemplo, raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Por quê? É o produto de dois números iguais, vai dar o quê? A raiz quadrada. O resultado da raiz quadrada, por exemplo, de 2 ao quadrado é 4. O resultado da raiz quadrada de 4 vai ser 2. Nesse capítulo aqui, o que a gente está trabalhando? A raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Veja, na aula passada, eu tive alguns exercícios que eu passei para vocês e eu vou, na próxima aula, recapitular esses exercícios e alguns desafios que não foram passados, tá? Mas vai ter lá uma lista de exercícios, a lista dos desafios e a lista de testes para vocês poderem colocar em prática. Mas na próxima aula eu vou fazer um resumo do capítulo 4 e do capítulo 5 na semana que vem para a gente poder dar continuidade a esse conteúdo. Então, olha lá o que diz para mim. Raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Então, ela não é exata, só que ela é positiva, ou seja, ela não pode ser negativa. Então, acompanhe a seguinte situação. Eu preciso saber qual é a raiz quadrada do número 30. Então, veja, eu não sei qual que é a raiz quadrada do número 30. Qual será que é a raiz quadrada do número 30? Existe na tabuada algum número, algum produto, alguma multiplicação entre um número vezes ele mesmo, né? Lógico que 3 vezes 10 é 30, 6 vezes 5 é 30. Mas eu quero saber o resultado do produto de dois números iguais. O resultado do produto de dois números iguais que vai dar 30 não existe. Então, vai ser aproximado. Então, note, olha lá o que a menina está falando. Note que não é um quadrado perfeito. Por que não é um quadrado perfeito? Voltando a 2 aulas lá, porque se eu fizer a decomposição, eu vou ver que eu vou ter um número, né? Vamos fazer a decomposição, vamos lembrar como é que se faz a decomposição. Por exemplo, 30.
30 dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Dá quanto? Dá 15. 15 dá para dividir por 2? Não dá. Então eu vou ter que passar pro 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 só dá para dividir por 5, que vai dar 1. Então veja, o 2 ele está repetindo uma vez. O 3 ele está repetindo uma vez. O 5 está repetindo uma vez. Esse uma vez aqui é tudo número ímpar, então ele não é um número quadrado perfeito, porque ele só seria quadrado perfeito se o expoente fosse par, certo? Então ele não é um número quadrado perfeito. Outra coisa, olha lá, para obter a aproximação da raiz quadrada de 30, ele vai fazer o quê? Então ele quer saber como é que está lá no livro de vocês a raiz quadrada de 30. Vocês lembram a última aula, como nós fizemos, para achar uma raiz quadrada de um número exato? Então, o que eu fiz? Eu fiz a linha do tempo, a reta, e coloquei o número no meio. Então, o 30, ele estaria entre quem e quem? E olha lá o que o livro diz, né? Que a raiz quadrada, se eu usar a calculadora, vai dar o quê? 5,477225556. Nossa, vai dar um número enorme. Mas é aquilo que eu também falei na aula anterior, né, gente? Então, em muitos momentos eu vou precisar fazer uma conta e eu não vou saber como é que se resolve essa conta se eu não tiver uma calculadora. Então, só que eu não posso usar a calculadora na prova, em um vestibular, em uma prova do Enem, em um concurso. Eu preciso saber como é que eu vou resolver e saber da forma mais fácil possível, tá? Então, aí é um exemplo, mais ou menos, ainda não chegamos na conclusão desse exemplo. Então, olha lá, aproximação até décimos, ou seja, de 5,5, uma casa depois da vírgula. A diferença entre o valor encontrado e o aproximado é menor que 0,1. A aproximação de centésimos, 5,48, ou seja, duas casas depois da vírgula. A diferença entre o valor encontrado é aproximadamente menor que 0,01. A aproximação até milésimos, ou seja, 3 casas após a vírgula. Ele está mostrando como é que fica o número depois que eu tirar da raiz. Então, 5,477. A diferença entre o valor encontrado e o aproximado, ele está ficando cada vez menor, está entre 0,001. Porém, nem sempre, olha lá o que está escrito, dispomos de uma calculadora, foi o que eu acabei de falar. Então, nem sempre eu tenho uma calculadora, eu tenho um celular, eu tenho um computador que pode me ajudar a resolver a conta. Como podemos calcular nesse caso? Se eu não tenho a calculadora, o que eu preciso fazer? Então, nós podemos determinar, a gente existe várias formas que a gente às vezes nem sabe que existe, que a gente pode fazer sem a tecnologia, né? Então, podemos determinar o número que expressa a raiz quadrada com a aproximação. Então, ou seja, eu vou pegar aqui a minha reta e vou fazer por aproximação. Mas o que é essa aproximação, né? Quem não assistiu a aula passada, dá uma assistida lá na aula passada para ver como é que nós fizemos para achar um número grande, a raiz quadrada de um número grande, ou a raiz quadrada de um número exato, mas com vírgula, né? Então, o que a gente faz? Podemos determinar o número que expressa a raiz quadrada com a aproximação de uma ou mais casas decimais, sem problema nenhum, fazendo uma estimativa desse valor, ou seja, sempre para menos ou para mais. Vamos lá ver. Vejamos então como estimar a raiz quadrada de 30 com os conhecimentos que nós já temos. Então, 30 é o número que está entre os quadrados. Quais os números quadrados que está o 30? Ele está entre o 25, que é um quadrado perfeito, e qual outro número lá que o livro está falando que ele está? E entre o 36. Então, veja, o 30, ele está entre o 25 e o 36. Tá, se ele está entre o 25 e o 36, eu preciso saber duas coisas. Qual que é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5
igual a 25. Ou melhor, raiz quadrada de 25 é 5. Então, ele está entre o 5 e o... Qual que é a raiz quadrada de 36? Raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 igual a 36. Ou a raiz quadrada de 36 é 6. Então, veja lá que interessante, né? Eu não sei qual que é a raiz quadrada de 30. Eu sei que ele não é um número quadrado perfeito, ou seja, a raiz dela também, desse número também não vai ser exato, vai dar um número aproximado. Então, como é que eu vou achar? O que eu fiz? Eu fiz por aproximação, né? Mais ou menos por aproximação. Eu peguei o 30, fiz uma linha nele e coloquei onde ele está, com quem e com quem. Vejam, nas primeiras aulas nós trabalhamos os números racionais, nós trabalhamos os números naturais, nós trabalhamos o quê? A reta numérica. Como é que nós colocamos os números com notação decimal, como é que nós colocamos os números na forma de fração. Então, por isso que é bom dar uma relembrada naquela aula lá também, tá? Então, o 30, ele vai estar entre o 25 e o 36. Qual que é a raiz quadrada de 30? Eu não sei, mas então eu vou ver qual que é a raiz quadrada exata do 25. É 5. E a do 36? É 6. Então, o que eu vou fazer? 5,1. Vamos lá? Vamos começar lá para outra página? 5,1, 5,2, né? 5,3. Mas daí vai ficar muito extenso para mim, né? Eu não vou conseguir chegar lá. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou pegar entre um e o outro, entre o 5 e o 6. E o livro, ele está dando exemplo para a gente, para não ficar muita tentativa, entre 0,41 ao quadrado, entre 0,42 ao quadrado, até os 5,48 ao quadrado, que vai dar quanto? 30,0304. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem isso, para vocês entenderem aonde que a gente vai chegar na próxima questão. Joia? Então, vou dar um minutinho para vocês fazerem. Olha lá, olhando. Direto lá no quadro. Copia o quadro e a gente já vai dar continuidade nesse conteúdo. E já passa daí para ver aonde que a gente quer chegar. O que eu fiz? Eu fiz a linha do tempo e a partir da linha ou da reta numérica eu coloquei duas extremidades com os valores de quadrado perfeito que sejam próximos dele e eu vou a partir da tentativa achar. E que valor que eu vou pegar? Olha lá, dando sequência, né? Observando os cálculos anteriores, ou seja, os números que foram colocados, verificamos que o número que expressa a raiz quadrada de 30 é maior que 5,4 e menor que 5,5, ou seja, ele é 5,47 aproximadamente, né? Ele deu um número bem grande que nós vimos lá no início. Então, veja lá, 5,4 e 5,5 são os números que representam uma aproximação para a raiz quadrada de 30 até décimos. Geralmente a gente pega 2 casas depois da vírgula, né? Mas tem exercício que pode dar uma resposta com 3 casas, 4 casas, não está errado. Mas geralmente são 2 casas. Então veja que, olha lá o que ele colocou na sequência. Para não termos 2 valores convencionais, que o número procurado corresponda ao menor valor, nós escrevemos que a raiz quadrada de 30, ele é aproximado, ou seja, ele tem um sinal de igual com como se fosse uma curva em cima, né? Então é o sinal de igual com uma curva, então não é só um sinal de igual, porque ele não é exato, ele é aproximado a 5,4. Assim, a raiz quadrada de 30 é aproximadamente igual a 5,4. Então você pode escrever aproximado na forma de sinal, ou então você pode escrever também a palavra aproximadamente 5,4. Então, 5,4 se a aproximação for de uma casa decimal, menor que 0,1.
Caso necessidade de uma aproximação de duas casas decimais, daí você vai acrescentar, como por exemplo, ali menor que 0,01. Fazemos mais tentativa com outros números, entre 5,4 e 5,5. Então aqui o legal que vocês precisam saber é que quando a raiz ela não é exata, nós precisamos pegar o quê? Um número que se aproxime do valor original. Então, entre o 5,4 e o 5,5, quem que é que está mais se aproximando ao número real, né? Então, por isso que a gente coloca o sinal de aproximado, que é ali que é o sinal de igual com a curvinha em cima, ou então a palavra aproximadamente, certo? Então, dando continuidade lá. Veja, um número positivo x, é um exemplo qualquer, tá? Então é bom vocês copiarem isso no caderno de vocês. Um número positivo x representa a raiz quadrada aproximada. Então, ou seja, ele representa um número qualquer. Eu não sei que número que é esse, tá? Pode ser 2, 3, 4, não sei. Então, o número positivo, eu só sei que ele é positivo, representado pela letra x. A raiz quadrada aproximada com uma casa decimal do número, ou seja, tem um número só depois da vírgula, é 11,3. Vamos descobrir o valor desse número x. Eu não sei que número x é esse. Sabendo que o número 11,3 está entre 9 e 16, então, de novo, eu vou lá para o meu quadro branco, enquanto vocês copiam aí. Olha lá, ele vai estar entre o 9 e o... Voltando lá... Mais uma, ele vai estar entre o 9 e o 16. E a raiz quadrada de 9 vai ser quanto? Vai ser, olha aqui, ó. Ele vai estar entre o 9 e o 16. Então, ele vai estar, na realidade, entre o 3 e o 4. Que número que ele vai estar aqui? Então, eu vou fazer por aproximação, não é isso? Então, considerando sempre que o menor valor, podemos dizer que a raiz quadrada de 11,3 é aproximadamente 3,3, ou seja, raiz quadrada de 11,3 é aproximadamente 11,3, porque eu vou pegar o quê? Uma casa após a vírgula. Então, o valor de x é quanto? 3,3. Ah, mas professor, eu não entendi nada. Parece que eu estou ouvindo aí vocês falando, mas eu não entendi nada que você falou. Então tá. Então nós vamos retornar e vamos para o próximo exercício. Olha lá. Veja. Responda as questões no caderno. Eu vou dar um tempo para vocês. Obtenha o valor inteiro aproximado que expressa a raiz quadrada de... Vejam, esse exercício vai estar lá no livro, na página 53. Então coloca lá, exercício número 1, página 53, para quando vocês tiverem o livro em mão, vocês possam olhar bem certinho. Quem já tem o livro, passa para o caderno para fazer no caderno. Joia? Então vamos lá. Então, enquanto vocês fazem, eu vou fazer aqui na minha reta de novo, tá? Olha lá, vou fazer a minha reta para vocês. Enquanto vocês copiam, eu vou fazendo na minha retinha lá. Eu vou apagar o quadro e eu vou fazer aqui do lado para ver se a gente está fazendo igual e está fazendo junto. Olha lá, o primeiro número é o 172. Então, eu vou fazer a minha reta e no meio eu vou colocar o 172. Joia? Então, vamos lá. 172. Coloque no caderno, copie lá no caderno. Olha lá, o que eu fiz? Surpresa. 169 e o 196. Então, 13 ao quadrado, 169. 14 ao quadrado, 196. Mas eu quero saber a raiz quadrada do 172. Qual que vai ser o valor? Então, eu vou lá fazer 13,1 vezes 13,1, 13,2 vezes 13,2 e
E assim vai até eu achar o valor que seja mais próximo dos 172. No exercício 2, com aproximação até a primeira casa decimal, calcule a raiz quadrada de 2,9. Eu vou fazer a mesma coisa. No 2,9, no 6,9, no 13,1, 18,5. Vou dar mais um minutinho para vocês copiarem, tá? Vamos lá, vendo como é que vai ficar o valor. Então, 2,9, 6,9, 3, eu quero uma raiz quadrada aproximada com o quê? Com uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula ali, tá? Calcule a raiz quadrada até a primeira casa decimal, até um número após a vírgula. Façam igual os exercícios anteriores, né? Coloque lá no meio o número e a partir desse meio eu consigo daí colocar os extremos. E os extremos serão quem? Os extremos serão o quadrado perfeito. Então, o quadrado perfeito entre 2,9 vai ser quem? Quem que eu vou colocar de um lado e quem que eu vou colocar do outro lado. Então, eu vou apagar o que a gente fez para ter ideia do outro. Dois vírgula nove, ele vai estar entre quem e quem, né? Então, um deles eu posso dizer que é o 4, que é um número quadrado perfeito. Então, eu já vou colocar que é 2 ao quadrado. E o outro? Quem que eu posso colocar antes, né? Será que é o 2 e o 4? Ou será que é o 4 e o 9, né? Porque o 2,9 ele já está quase que no 3. Então, mais uma vez, olha lá. Então, se eu pegar aqui entre o 4, né, que é 2 ao quadrado, e o 3, que é 3 ao quadrado, então vai ser entre o 4 e o 9. Isso? Vamos lá, gente. Vamos pensando. Esse exercício vocês vão copiar no caderno de vocês e vão trazer na próxima aula da forminha que eu coloquei para vocês. Coloquem lá a linha do tempo e coloquem nas extremidades quem que vocês acham. Então, cuidem com as pegadinhas, tá? Cuidem com as pegadinhas. 2,9 e quase 3. Então, ele está entre quem e quem, tá? Dando sequência lá na página 53. Olha, isso é um desafio. Calcule a raiz quadrada com o valor aproximado até a primeira casa decimal de cada um dos seguintes números. Então, olha lá. Aqui eu vou fazer a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 6, a raiz quadrada de 10. São todos números que não são quadrados perfeitos. Então, eles não vão ter uma raiz exata, né? Ele vai ter vírgula. Então, o que ele está dizendo lá no exercício número 3? Faz a partir até uma casa decimal, ou seja, até uma casinha depois da vírgula de cada número seguinte, tá? Então, por 2, por 3, por 6 e por 10. Se eu não tenho, por exemplo, a calculadora, como é que eu vou fazer? Vou fazer a linha do tempo e a partir da linha ali do tempo ou da reta que eu vou fazer, eu já vou ter uma ideia de quais são os valores que estão próximos um do outro. No exercício número 4, então, qual o valor se aproxima até a primeira casa decimal? Calcule o valor da raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. Então, vou lá pegar de novo. Eu quero saber qual que vai ser o valor da raiz quadrada de 5. Então, faz lá a raiz quadrada de 5. Esse é outro desafio também. Dando sequência no desafio, olha lá. Bora responder outro desafio. Esse daí é bom a gente pensar antes, tá? Alice, ela fez um desafio para o Otávio. Que desafio foi esse? Ela pediu que ele pegasse papel e caneta e tentasse encontrar a raiz quadrada de 144. Então, a Alice, ela foi lá e pediu
que ele colocasse em um papel a raiz quadrada de 144. Olha lá. 144. Qual que é a raiz quadrada de 144? Sem fazer por tentativas ou cálculo mental. Ela disse que só aceitaria se ele utilizasse a forma fatorada de 144 para fazer o cálculo. Veja, aí a gente já começa a relembrar o conteúdo passado. Qual que é a forma fatorada de 144? Lembra como a gente faz para fatorar? Então, veja, a Alice ela fez um desafio para o Otávio, né? Ela pediu que ele pegasse papel e caneta e tentasse encontrar a raiz quadrada de 144. Mas ela ainda disse para ele que sem fazer por tentativas ou cálculos, né? Ela não quer que ele diga para ele que é um número vezes o outro que vai dar 144. Ela quer que ele faça pela forma fatorada. Pela forma fatorada, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o processo da decomposição, da divisão, né? Então ele vai pegar o 144 e vai começar primeiro perguntando se dá para dividir por 2. 144 divididos por 2 vai dar quanto? 72. 72 dá para dividir ainda por 2? Dá. Vai dar quanto? 36, né? 36. 36 divididos por 2 vai dar 18. 18 divididos por 2 vai dar 9. 9 dá para dividir por 2? Não, 9 não dá para dividir por 2. Então, a gente tem que passar para o número seguinte do 2. Quem que é depois do 2 é o 3. Então, 9 dá para dividir por 3? Dá. 9 divididos por 3 vai dar 3. 3 só dá para dividir por 3, que vai dar 1. Então, olha lá. Fiz a decomposição. E agora? O que eu vou fazer? Quantas vezes o 2 está repetindo? O 2 está repetindo 1, 2, 3, 4 vezes. Quantas vezes o 3 está repetindo? O 3 está repetindo 2 vezes. Então, olha lá, gente. É um número quadrado perfeito? É um número quadrado perfeito. Se ele é um número quadrado perfeito, como é que eu sei que ele é quadrado perfeito? Porque eu tenho expoente positivo. Então, 2 elevado à quarta, 3 elevado ao quadrado. Então, eu sei que ele é um número quadrado perfeito. Como é que agora, o que eu vou fazer? Como é que eu sei que isso daqui vai dar 144? 2 elevado à quarta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 1, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Então, resposta 144. E qual que é a raiz de 144? É 12. Eu fiz a forma, eu fiz a decomposição e achei como é que vai, quantas vezes está repetindo o 2 e quantas vezes está repetindo o 3. Então, eu provei que ele é um número quadrado perfeito, que ele tem uma raiz exata. Certo? Então, vamos lá. O que ele fez? Ele fez a decomposição e ele achou o número que é o número quadrado perfeito. Ele conseguiu provar que o número que ele queria era quadrado perfeito e que a raiz dele era uma raiz exata. Estão dando sequência. Olha lá. Então, o Otávio, né, na mesa, continuando brincadeira, ele falou então para a mãe dele que estava fazendo uma lição de casa quando a Alice o chamou. Então, os pais saíram para brincar, né, os dois. A mãe de Otávio foi olhar seu caderno quando, o que aconteceu? Então, veja, ele foi brincar com a Alice e deixou o caderno para a mãe dele ver que ali ele tinha esquecido de fazer o exercício. Ele quer saber qual que é o valor da raiz quadrada de 100 e qual que é o valor da raiz quadrada de 81. A letra A e a letra B. Então, vamos copiar? Então, tá meio desfocado ali, mas eu já coloco para vocês. Então, o Otávio, ele estava fazendo uma lição de casa quando a Alice o chamou para os dois saírem para brincar. Daí a mãe do Otávio foi olhar o seu caderno e ele
e ela queria saber se ele fez a atividade, né? A atividade no caderno. Então, o que aconteceu? Ela viu que ele não fez. Então, eu tenho a letra A, que é a raiz quadrada de 100, e a letra B, que é a raiz quadrada de 81. Vamos lá tentar resolver esse. Então, a raiz quadrada de 100 vai dar quanto? Voltando lá no quadro branco. A raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 vai ser o que vezes o que vai dar 100. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é 100. A raiz quadrada de 81. O que vezes o que vai dar 81? O que vezes o que vai ser 81? É 9 ao quadrado. Então, veja, se eu pegar a tabuada do 9, eu sei que 9 vezes 9 vai ser 81. Se eu pegar a tabuada do 100, eu sei que 10 vezes 10 vai dar 100. Então, também é um número quadrado perfeito e as raízes são todas exatas, certo? Dando continuidade, olha lá, outro desafio, né? Nesse outro desafio, o que ele está pedindo? Fatora esses números e veja qual possui a raiz quadrada exata. Justifique o porquê. Então, eu tenho que fatorar e justificar por que ele é um número quadrado perfeito. Ou ele tem uma raiz quadrada exata. Então, vamos lá. Eu tenho o número 49. Assim, só de olhar eu já consigo ter uma ideia, por exemplo, que alguns ali, sem fazer decomposição, eles são de raiz quadrada exata, porque eles são quadrados perfeitos. Porque, veja, o 49, eu tenho uma tabuada que tem o número vezes ele mesmo, que vai dar 49. 60 já não sei. 56. Ó, o 16, eu já sei que existe uma tabuada que tem um número lá vezes ele mesmo, que dá 16. O 121... não existe ali uma tabuada, a não ser que eu continue a tabuada do 10, do 11, talvez eu ache o 121. O 169, o 150 e o 125. Como é que eu vou saber se eles são quadrados, uma raiz quadrada exata, se ele é quadrado perfeito? Então, eu vou fazer lá a minha decomposição, vou fazer a fatoração. Então, podem copiar, que a gente já volta a fazer. Mais 5 minutinhos. Então, coloquem, copiem no caderno, né? Coloquem, não esqueçam de colocar na sequência os exercícios que vocês fizeram. Marca o número, coloca, faz a fatoração, coloca lá. Faz a divisão. Não esqueçam de justificar. Por que é um quadrado exato? Por quê? Porque eu tenho um número, lembram do no segundo slide da aula passada, ele dizia que tem que ser um produto, né, para ser exato, entre dois números iguais, um produto entre dois números iguais, que vai me dar o resultado da raiz quadrada exata. É a mesma coisa, por isso que a gente tem que saber primeiro o quadrado perfeito. Então, se ele é um quadrado perfeito, ele tem uma raiz quadrada exata, né? Então, tem que voltar lá, certo? O 49, o 60, o 56, o 16, o 121, o 169, o 150, o 125. Então, já dá para ter uma ideia, né? Gente, voltando ali, já dá para ter uma ideia de como é que vai ficar. O 49, olha lá, o 49, o que vezes o que, se eu vou fazer a decomposição,
49 dá para dividir por quem? Dá para dividir por 3, dá para dividir por 19, dá para dividir por qual número? O que vezes o que dá 49? 7, olha a tabuada do 7. 7 ao quadrado. Então, 7 vezes 7 vai ser 49. 60 é uma raiz quadrada exata? Não é uma raiz quadrada exata, porque não tem um número, não existe um produto entre dois números que vai dar o resultado de 60, dois números iguais, né, que vão dar 60. 56 é? Não é, porque também não existe um número vezes ele mesmo que vai dar 56. O 16 é? É, porque existem dois números multiplicados, dois números iguais multiplicados um pelo outro vai dar 16. O 121 é? O 121 é, porque 11 vezes 11 vai dar 121. Então, veja, são produtos de dois números iguais. O 169, 169, sim, tenta lá 13 vezes 13, 169. E o 150, não existe um número próximo que eu vá multiplicar ele por ele mesmo, que são iguais, que vai dar 150. E o 125? Vamos tentar lá 15 vezes 15 para ver quanto que vai dar, se vai se aproximar do 125. Então, dando sequência, vamos ao quiz. Esse quiz vocês podem copiar no caderno de vocês, né? Então, olha lá e a gente vai retomar na próxima aula. Quais dos números abaixo são quadrados perfeitos? Letra A, 256, o 44, o 49 ou o 160. Então, um deles é quadrado perfeito. Joia? Então tá, pessoal. A aula de hoje acabou. Muito obrigada. Nós vamos retornar na próxima. Deem uma olhada nos slides anteriores, nas aulas anteriores, para a gente poder dar sequência. Tá joia? Muito obrigada e até a próxima.